Hoje pela manhã houve mais uma operação da Polícia Federal focando aí na oposição, na direita brasileira. No caso específico, um filho do ex-presidente Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, foi alvo de uma busca e apreensão no âmbito de uma operação num dos inúmeros inquéritos que nós temos aí no Supremo, neste caso envolvendo a suposta existência de uma ABIN paralela, do uso do governo anterior da ABIN para fins de vigilância política, enfim, monitoramento de opositores e assim por diante. Pelo menos essa é a acusação. É interessante perceber como a seriedade das denúncias mudam rapidamente de um caso para outro. Primeiro nós tivemos lá aquele pastel de vento das tais milícias digitais do Gabinete do Ódio. O inquérito está aberto já há 4, 5 anos e não chegou basicamente a nenhum indiciamento, apesar da gente já ter exilado, já ter pessoas aí que tiveram que sair do país para continuar tendo a capacidade de falar, de exercer a possibilidade de fazer críticas, Inauguramos aí o crime de opinião no Brasil. Depois a gente teve uma série de outras investigações, mais recentemente questões envolvendo o cartão de vacinação de Bolsonaro, a eventual venda de joias, depois 8 de janeiro, na semana passada o deputado Carlos Jordi foi alvo de uma operação com base numa troca de mensagens de uma pessoa que nem estava em Brasília, apesar da investigação trazer essa informação que já foi desmentida. E a base para a busca e apreensão do líder da oposição no Congresso, na Câmara dos Deputados, foi uma mensagem desse manifestante que nem estava em Brasília chamando esse deputado de meu líder, Isso seria prova de que ele estaria liderando alguma coisa. E agora o foco sai do 8 de janeiro e rapidamente vai para essa suposta ABIN paralela, Lembrando que o ministro Moraes, que toca essas investigações, que é o relator de todos esses inquéritos, ele se apresenta como vítima, porque esse sistema, segundo uma entrevista que ele teria dado para o jornal o Globo, foi utilizado para monitorar os seus passos, que poderia ser usado com alguma ação contra ele, Então, ele mesmo se apresenta aí como vítima desse suposto monitoramento da ABIN. Mas outro aspecto que chama atenção na operação de hoje é que essa operação ocorre um dia depois de uma live, de um evento que reuniu a família do ex-presidente, o ex-presidente Bolsonaro, o seu filho Carlos, o seu filho Flávio, o seu filho Eduardo. Flávio é senador da República, Eduardo é deputado federal, Carlos é vereador no Rio de Janeiro, e fizeram uma live para falar sobre a situação da política brasileira, para sugerir aí, o lançamento de uma frente que teria como objetivo eleger o máximo possível de vereadores nas próximas eleições que nós teremos neste ano. E segundo o Eduardo, o mandado de busca e apreensão foi assinado hoje madrugada, ou seja, depois dessa live, que reuniu mais de 400 mil pessoas ao vivo. 200 e poucas mil no canal do ex-presidente, 200 e poucas mil no canal do deputado Eduardo e várias outras pessoas em outros canais, E aí a gente compara com as lives do descondenado Lula, que inclusive aparentemente cancelou essas lives, que tinham aí por volta de 3, 4 mil pessoas simultaneamente, Que até mesmo uma pessoa que nem eu, que nem tem um grande canal na internet, consigo colocar ao vivo, A gente pergunta, poxa, onde é que tá todo esse eleitorado aí descondenado? E o ex-presidente, apesar desses ataques sistemáticos, continua arrastando multidões online. Mas aí vem a informação importante apresentada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que fala o seguinte: o mandado era datado de hoje, 29 de janeiro, ou seja, durante o recesso, logo após a super live que reuniu a família Bolsonaro, Alexandre de Moraes escreveu os mandados. Tudo confeccionado entre meia-noite e 6 horas de hoje. Ao que tudo indica, para que todos fossem objetos de busca com base em investigação direcionada ao Carlos, ou seja, a família estava na mesma casa e então depois da live foi expedido esse mandado. O mandado era tão genérico que foi cogitado prender o celular desse deputado federal, ou seja, do próprio Eduardo, e das demais pessoas que porventura estivessem na residência. Foi perguntado se o senador Flávio estava hospedado na casa e respondi que sim. Ao final, meu celular não foi apreendido, provavelmente por não haver justificativa para ficar meu aparelho e não com o do senador juntos. Se fossem todos isonomicamente apreendidos, poderia haver um conflito com as prerrogativas do senador. Foi apreendido material do Tércio, assessor do presidente Bolsonaro, mesmo que ele não fosse alvo do mandado, O laptop, tablet, continha o nome de Tércio. Na tela de início, ele desbloqueou os aparelhos diante da Polícia Federal. Não adiantou. Então, pegaram o assessor do presidente da República e pegaram ali os seus equipamentos eletrônicos. Ele diz, então, que contrataram os advogados da família, mas a PF não esperou a chegada desses advogados e saiu 30 minutos antes da chegada dele. Esse estado de coisas não pode permanecer. Não pode uma ordem judicial ter uma ampliação dessa forma. Isso é ilegal, além de imoral, coloca o deputado
Eduardo. Chama a atenção também o seguinte, né? Em tempo real, a Globo, que basicamente virou a Lula News, tem acesso a essas operações e apresenta basicamente a postura de porta-voz da PF, Supremo, regime, inclusive oferecendo informações encontradas, informações falsas. Vejam que a Daniela Lima, né, que basicamente é a chefe da militante de redação da Globo News, favorável ao regime, falou mais cedo. Vou colocar aqui para vocês. O Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Agência Brasileira de Inteligência. Atenção, 9 horas e 52 minutos, informação em primeira mão que você vê aqui na Globo News. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da ABIN. O vereador do Rio de Janeiro jamais teve qualquer cargo na administração federal. Não há explicação possível para ele ter consigo um equipamento cadastrado na Agência Brasileira de Inteligência. Ou seja, ela afirmou categoricamente que havia sido apreendido ali na operação um computador da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, na casa onde estava ali o Carlos Bolsonaro. Só que, posteriormente, a Veja, Poder 360, outros veículos de imprensa desmentiram a informação. A PF desmentiu essa informação. E a Daniela Lima, de forma sorrateira, foi lá e mudou a chamada, né, da matéria no blog. Inicialmente, a matéria era PF apreende o computador da ABIN em operação que mira Carlos Bolsonaro. E posteriormente a matéria virou computador da ABIN apreendido com Carlos Bolsonaro. E nessa própria atualização da matéria, e não é anunciado, não é explicado para o leitor ou para o espectador que foi mudada essa versão, né, rasgando todos os manuais de jornalismo, porque se você... Qualquer jornalista pode errar, mas nesse caso específico o erro é sempre contra um lado, é sempre de um jeito, mas enfim, não é avisado o leitor e espectador que foi cometido um erro, é colocado no corpo da matéria que a PF nega que foi apreendido na casa lá do Carlos Bolsonaro, ou a casa onde estava o Carlos Bolsonaro, qualquer computador da ABIN. Na verdade, foi apreendido um computador da ABIN na casa de um servidor ou de uma servidora da ABIN. Primeiro foi anunciado que era um ex-militar ou um militar que foi cedido à ABIN durante o governo Bolsonaro, que não é mais funcionário da ABIN, mas a sua esposa é sim uma agente da ABIN, né, o que justificaria a existência de um computador lá na sua residência. Além disso, eles anunciaram, tanto a Daniela Lima quanto outros militantes de redação, como o próprio Noblat, que Bolsonaro e os seus filhos teriam fugido quando a PF chegou lá na sua casa, de barco ainda, né? Então se criou essa versão fantasiosa de uma fuga da família do ex-presidente da PF. Mas na verdade, na sequência, a própria Globo News mostrou o ex-presidente, o Carlos Bolsonaro, conversando ali com os agentes que fizeram essa busca e apreensão. Ou seja, como é que eles poderiam ter fugido se eles estavam ali quando os policiais estavam saindo? E depois, o advogado do presidente explicou que eles tinham saído para pescar por volta das 5 horas da manhã, antes da chegada da PF, e retornaram assim que foram informados sobre essa busca e apreensão, né? Ou seja, mais uma desinformação da imprensa. Vejam que a gente tem a imprensa com acesso ao inquérito que deveria ser sigiloso, em tempo real, para bater, divulgar sempre a versão ali da PF, a versão do regime. Enquanto que muitas vezes os alvos dessas operações demoram horas ou dias para ter acesso a esses documentos, aos autos do processo, ou nunca tem acesso. É interessante lembrar, né, que naquele caso, naquele episódio lá do aeroporto de Roma, que o ministro acusou, né, um casal, uma família, ter agredido até mesmo seu filho, teria provas dos vídeos lá do aeroporto de Roma, pois esses vídeos vieram, o ministro Toffoli proibiu que eles fossem apresentados ao público, não levantou o sigilo, e eles estão em meses, né, sob posse da Polícia Federal, e aí a Globo não apresenta, esse vídeo não vaza, esse vídeo impressionante, né, como para algumas coisas vaza imediatamente, e para outras coisas não vaza. E para completar todo o circo midiático, a gente tem aí o próprio governo federal, vejam só, o governo federal fazendo um post que é uma provocação, né, que é uma piada, que é um deboche com a família do ex-presidente, sugerindo aí que seria uma campanha contra a dengue, né? Mas tem toque, toque, toque na porta. Inclusive, não é um jaleco que teria, né, para um profissional de saúde bater numa porta. E claramente é uma provocação. Tanto é assim que até mesmo a Lula News criticou a ação, porque fica muito na cara. Fica muito na cara que está sendo utilizada uma conta oficial do governo federal para simplesmente tripudiar em cima
de um opositor que está recebendo a Polícia Federal por ordem de um órgão que é submetido ao Executivo, que é a Polícia Federal. Então, vejam a inversão da realidade. Aí agora uma narrativa, né? Parece que esqueceram um pouco a narrativa do Rio de Janeiro, porque estava difícil provar ali alguma relação entre aqueles manifestantes e o ex-presidente ou pessoas mais importantes da oposição, e partiram para essa história da BIM. E nessa história se sugere que foi utilizada a estrutura, né, pública, instituições públicas como a BIM, para perseguir adversários políticos. Mas aí, se a gente olha de trás para frente em relação a essa acusação, fica difícil encontrar alguém que efetivamente tenha sido perseguido, em que tivesse aí a sua ação coibida por conta dessa operação da BIM. Teve algum jornalista, algum deputado, algum opositor que foi censurado ou preso por conta de eventuais informações que a BIM teria levantado de forma ilegal? Não há. Agora, quantos deputados, senadores, jornalistas, militantes da direita já foram censurados? Oficialmente são centenas já. Nós temos jornalistas exilados, nós tivemos redações fechadas, nós tivemos até mesmo deputado preso por algo que ele falou, né? Mesmo que exista na Constituição a proteção às falas, né, dos deputados. Então, o que há é uma inversão da realidade. Enquanto nós temos a direita sistematicamente perseguida, censurada, calada, presa, exilada, de maneira cada vez mais aberta. Do outro lado, não há ninguém que tenha a sua liberdade de expressão, de crítica, de ação política coibida por conta, né, dessa suposta utilização da BIM. Então, novamente, né, que dê às vítimas desse suposto crime. É basicamente uma inversão da realidade. Isso está ficando claro até mesmo para parte da mídia que é mais isentona, né, que não é tão alinhada com o lulopetismo, com o regime supremo PT. É uma mídia que não é chamada, né, não pode ser tratada como bolsonarista, entre aspas, e já identifica esse tipo de ação. E eu dou como exemplo uma ótima matéria do Bastidor. O Bastidor é um blog interessante, faz algumas análises interessantes, apesar de ter um perfil completamente anti-Bolsonaro, mas até por isso essa avaliação tem uma isenção maior e a gente pode citar. Vale a pena a gente dar uma olhada. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, autorizou mais uma operação policial sem indicar elementos probatórios mínimos para a suspeita dos crimes apontados pela PF. Em matéria de evidências, a pobreza factual é um problema recorrente nos inquéritos conduzidos pelo magistrado, sobretudo nos que dizem respeito a atos relacionados ao governo de Jair Bolsonaro e as consequências do período em que ele ficou no governo, como as ações golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Né? Vejam pelo linguajar que eles adotam uma postura de oposição a Bolsonaro e ao seu movimento. E aí eles se referem àquela operação que levou à busca e apreensão contra o deputado Alexandre Ramagem, que dirigiu a BIM durante quase todo o mandato de Bolsonaro. Era suspeito de chefiar o esquema. A PF diz que Ramagem terminou o monitoramento ilegal de diversas figuras contrárias ao presidente com objetivos políticos. A decisão de Moraes, a qual o eleitor pode conferir abaixo, né, e esse documento já está amplamente aí divulgado nas redes sociais, então é fácil para você dar uma olhada se você quiser, traz uma série de nomes e asserções desconexas sobre o uso ilegal do aparelho da BIM para fins de espionagem política. Uma suspeita evidentemente gravíssima. Como de praxe, as afirmações sobre a existência de crimes são contundentes e repletas de adjetivos. Falta, porém, citar de modo objetivo e concatenado as evidências que fundamentam a suspeita. Falta preço aos fatos e rigor na interpretação possível acerca dele. Como todas as decisões desse tipo, em qualquer instância judiciária, a peça de Moraes é embasada nos pedidos feitos pela PGR e pela autoridade policial. No caso, a PF, por meio do delegado Daniel Carvalho Brasil Nascimento. Porém, os trechos escolhidos pela equipe do ministro para justificar as medidas cautelares adotadas deixam mais dúvidas do que certezas sobre as ilegalidades. Resta uma pergunta essencial: a incompetência na escolha dos trechos que expõem os indícios necessários às afirmações de crimes, ou esses trechos nem sequer existem? Ou seja, a matéria aqui ainda está sendo bonzinha, né? Falando que talvez seja só uma falha de escolher as explicações porque as evidências estejam lá. O pior é se essas evidências simplesmente não existirem, né? Um dos exemplos aparece quando é citado o suposto uso da BIM para ajudar a favorecer a defesa do senador Flávio Bolsonaro. Em vez de provas, há uma citação indireta ao relatório da PF, no qual a suspeita é atribuída a uma reportagem e não se menciona sequer quais evidências foram usadas na peça jornalística. Não há, ao menos na decisão, qualquer outro elemento que aponte a existência dessa atuação. Novamente, se ela existe, não é citada. O mesmo acontece no suposto monitoramento de um sócio de Jair Renan Bolsonaro, outro filho do ex-presidente. Os trechos escolhidos pela equipe de Moraes não explicam como seria a operação, nem como um pedido do Palácio do Planalto teria pedido para que essa investigação fosse realizada. Outro trecho com problemas envolve o suposto esquema de monitoramento de ministros do Supremo para tentar ligá-los ao
PCC. Mencionam-se 2 documentos em Word, possivelmente apreendidos pela PF. Não se diz quais são os autores, o que dizem os documentos e de que maneira o conteúdo deles permite a afirmação peremptória de que os alvos agiam ilegalmente para espionar ministros e disseminar notícias falsas contra eles. Fala-se de uma advogada e de uma ONG, mas não há qualquer esforço argumentativo para explicar por qual razão a advogada e a ONG estavam sob monitoramento dos agentes da BIM. Mas a explicação para o caso só é encontrada parcialmente na petição da PGR. Ou seja, vale a pena aqui dar uma olhada e ler toda a matéria. O que a matéria está dizendo? Como em vários desses inquéritos, sobram aí acusações fortes, né, por parte do ministro, mas falta ligar os fatos e provar que existe de fato aquele crime sendo cometido ou algum indício mínimo. Parece que se joga uma série de informações desconexas ou com indícios muito frágeis, como uma mera reportagem, né, e muitas vezes nós sabemos que essas reportagens são apenas peças de acusação de militantes políticos que se apresentam como jornalistas, mas na verdade estão ali militando por uma causa. E aí nós temos buscas e apreensões que geram várias outras informações, se pescam algumas dessas informações para justificar mais buscas e apreensões. E nesse caso específico parece que o objetivo era pegar ali telefones, equipamentos de todos os que estavam ali, né? Alguns juristas chamam esse tipo de prática de fishing expedition, ou seja, você pega algum indício mínimo e aí você faz uma investigação maior, né? Joga uma rede maior para tentar achar alguma coisa que vai produzir uma smoking gun, né? Alguma justificativa mais forte para que se prendam essas pessoas ou se afastem essas pessoas da vida pública, enfim, que se criminalize de fato esse grupo político, se elimine aí esse grupo político do ponto de vista da atuação política no Congresso, enfim, na imprensa, nas redes sociais e assim por diante. Isso não é compatível com o Estado Democrático de Direito, isso não é compatível com nenhuma democracia, né? O Brasil passa pela fase aí mais negra da sua história, desde a redemocratização, em que simplesmente você ser um crítico do sistema ou você não estar alinhado à agenda socialista que está sendo implementada, você passa a ser um criminoso. Então, no final das contas, o objetivo é exatamente esse: eliminar a oposição no Brasil.